Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 15. Para quem está nos visitando hoje e vindo aqui pela primeira vez, só para os irmãos saberem, nós estamos estudando, fazendo uma série sobre o livro de Êxodo, e o que é muito conveniente, inclusive para esse período do calendário cristão, período da Páscoa. E hoje nós vamos tratar de um tema que se chama um cântico de salvação. Nós vamos explorar aqui o cântico que Moisés e o povo de Israel entoou depois que eles atravessaram o Mar Vermelho. Êxodo capítulo 15, verso 1, vamos ler aí até o verso 21. Eu estou lendo aqui na edição Nova Almeida e atualizada, mas você pode acompanhar na versão que você tem em mãos, a que você achar melhor. Êxodo capítulo 15, verso 1. Vamos até o verso de número 21. Assim diz a palavra do Senhor. Então, Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é um homem de guerra. Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no Mar Vermelho. As águas profundas os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder, a tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti, envias o teu furor que os consome como palha. Como o sopro das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, e as águas profundas se tornaram sólidas no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com teu vento e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos e que opera as maravilhas? Estendeste a mão direita e a terra os engoliu, com a tua bondade guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos ouviram e estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Então os chefes de Edom se perturbaram, dos poderosos de Moabe se apodera temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que o teu povo passe. O teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará para todo sempre. Porque os cavalos de Faraó, com seus carros de guerra, com seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez com que as águas do mar voltassem e os cobrissem. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. A profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Pai, nós precisamos da tua graça, Senhor. A palavra, ela é sagrada. E a gente é tão fraco, Pai, tão incapaz de comunicá-la. Nós precisamos do teu Espírito, Senhor. Precisamos que o Senhor desperte o nosso coração e dê ao nosso coração esse dom gracioso chamado fé.
Eu sei, Pai, que o nosso inimigo anda devorando a fé de muita gente. Mas eu quero pedir hoje aqui um milagre, Pai. Um milagre que só pode ser produzido pelas mãos do Senhor e pelo poder do Teu Espírito, em usar essa palavra, que para nós é inspirada como poder de Deus, para desfazer sofismas, destruir fortalezas e levar cativo todo o pensamento a Cristo. Só o Senhor tem esse poder. O pregador não tem esse poder. Ninguém tem esse poder. Religião nenhuma tem esse poder. Mas Jesus tem. Então, Jesus, faz a Tua obra e desperta em nós o louvor de um povo que foi salvo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no último domingo, com muita graça, o pastor Guilherme trouxe aqui uma mensagem sobre a ordem divina ao povo de Israel, que parecia se encontrar num grande dilema. Atrás do povo, um exército enfurecido, o último recurso de Faraó para tentar sabotar os planos de Deus para o seu povo. E diante do povo, apenas um mar. A enormidade do Mar Vermelho, intransponível. O povo encurralado, o povo sob pressão, um povo que naquele momento se viu frágil na sua fé, e disse uma frase terrível a Moisés: melhor a gente ser escravo no Egito do que morrer aqui no deserto. O primeiro ato de incredulidade desse povo teve como reação da parte de Deus uma promessa, está em Êxodo 14:14. Fiquem tranquilos, disse Moisés em nome do Senhor. O Senhor pelejará por vocês e vocês se calarão. Ele pelejará. E ele cumpriu a promessa. No verso 30 ao verso 31, diz: assim o Senhor, depois que abriu o mar, o povo passou, o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor. E confiou, creu no Senhor, e em Moisés, seu servo. Irmãos, é impressionante que no capítulo 15, que nós acabamos de ler, depois de tanta história, tanta narrativa, tanto registro em prosa daquilo que Deus tinha feito com o seu povo e de que maneira extraordinária Ele salvou o seu povo da tirania de Faraó, que de repente a gente tem um interlúdio, um parênteses poético. O primeiro salmo de todos os salmos da Bíblia, o primeiro cântico de todos os cânticos. Na verdade, há comentaristas que vão dizer que desse cântico que Moisés e Israel entoam, nascem todos os outros cânticos de Israel. A propósito, meus irmãos, Israel é um povo que canta. A maior obra da Bíblia Sagrada é um inário, que é o livro de Salmos. É a maior obra bíblica. A Bíblia é verdade que, em grande medida, é um livro de histórias e narrativas dos grandes feitos de Deus. Por outros, são livros e livros sobre doutrinas e ensinos. Mas o grande corpo da Escritura é de salmos, é de cântico, é de poesia. E por que o povo, depois de ter testemunhado aquele grande feito de Deus, de ter esmagado a tirania faraônica e os seus falsos deuses, ter afogado os seus exércitos no Mar Vermelho, porque o produto desse ato divino é um povo que canta e faz uma poesia a Deus? Porque tem hora que a narrativa em prosa não dá conta de descrever certas coisas. Tem hora que o simples registro não é suficiente para expressar o maravilhamento diante de um Deus que ativamente estendeu a sua mão forte, o seu braço estendido e arrancou o seu povo da tirania de Faraó com feitos tão extraordinários. Grant Osborne, um importante intérprete bíblico, escreveu um livro chamado Espiral Hermenêutica, falando sobre a poesia hebraica. Infelizmente, nem todos têm o prazer de ver como essa poesia ela é composta no original, e eu tive essa alegria, pela graça de Deus, eu peguei essa poesia, imprimi ela em hebraico, fiz questão de lê-la toda em hebraico,
E é encantador como cada palavra é colocada de forma intencional. E o poeta Moisés, quando teceu essas palavras, você vê que são palavras que não nasceram da imaginação de um poeta humano, são palavras que nascem de um evento. E o Grant Osborne vai dizer que a poesia hebraica, ela não tinha uma finalidade recreativa. Os salmos, os cânticos, tem inúmeros na Bíblia para além dos salmos, inúmeros. Eu vou citar pelo menos 2 aqui. Inclusive no Novo Testamento, o povo de Deus é um povo que canta, que tece louvores a Deus, é um povo que confessa a altos som as grandes verdades da fé. E o Grant Osborne vai dizer que a poesia hebraica não foi criada para entretenimento, para o povo se divertir. Assim como a igreja local não canta hinos para a gente se entreter, pelo menos não deveria ser. Eu sei que muitas vezes o que a gente vê por aí é entretenimento, mas o cântico foi feito como resposta aos atos salvadores de Deus. Deus está salvando. Como respondemos? Cantamos, poetizamos, confessamos, declaramos. E o Grant vai falar que a poesia hebraica não era recreativa. Ela tinha 2 funções. A poesia hebraica tinha como primeira função ser uma mediadora estética da adoração entre o povo e Deus. Então ela tinha uma função doxológica, como a gente fala na linguagem da teologia. Doxológica quer dizer doxa, doxa é glória. Ela tem uma função de glorificação de Deus, ela glorifica a Deus. Ela faz com que o povo de Deus se maravilhe com quem Deus é. E a segunda função é a função didática, porque de alguma maneira quando nós entoamos um cântico, uma música, você memoriza os feitos de Deus. É uma função mnemônica, para que o povo de Deus se aproprie daquelas verdades, não apenas como verdades a serem memorizadas intelectualmente, mas verdades que penetrem na imaginação, no coração, nos afetos. A poesia tem esse poder de aguçar a experiência de maravilhamento. A poesia, ela oferece uma moldura de beleza e estética para eventos que não podem ser só registrados, eles precisam ser vividos, entoados, cantados, salmodiados. E é aqui, meus irmãos, que nasce a tradição de adoração de Israel, a tradição do canto em Israel, tão presente ao longo de toda a Bíblia. A tradição da inódia bíblica do povo de Israel. E essa é uma tradição da igreja cristã também, ao longo de muitos anos. Colossenses 3,16, o apóstolo Paulo diz claramente: instruam e aconselham-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão no coração. O povo de Deus é um povo que canta. O povo de Deus é um povo que entoa cânticos ao Senhor. Mas esse cântico serve de modelo para muitos cânticos que nós fazemos nos dias de hoje, ditos para Jesus. Porque esse cântico começa no verso 1, capítulo 15, verso 1, Moisés entoa um cântico ao Senhor. Para começar, essa poesia não é uma poesia para mim entreter, não é uma poesia para me estimular, não é uma poesia para afirmar a minha vontade, é acima de tudo uma poesia que a gente se perde para ser achado em Deus. É um povo que mergulha na experiência da salvação. É um povo que emerge num Deus que está ativamente operando aquilo que Ele está operando. Deus está tomando esse povo para si. E, ao mesmo tempo, derrotando os seus inimigos. E o cântico afirma os grandes feitos de Deus. O Senhor triunfou gloriosamente, lançou no mar cavalo e cavaleiro. Ele lançou no mar aquele que tinha o poder e o instrumento do poder. Deus derrotou a força militar do Egito. E aí, de repente, no verso 2, surge um verso que é muito presente em vários salmos, em vários cânticos do Antigo Testamento. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e Ele se tornou a minha salvação. Atenção para isso. Porque esse é o primeiro cântico de salvação das Escrituras. Ele é o meu Deus, portanto eu louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso eu exaltarei. Irmãos, quando eu olho para esse cântico, que é um cântico ao Senhor, e um cântico que está ocupado em cada prosa, em cada verso, em cada trecho, em cada palavra, em evidenciar a vitória do Senhor e a glória do Senhor, eu comparo isso com músicas como essa que eu vou recitar agora. Vão dizer que você nasceu para vencer, que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir.
Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Miséria, pobreza, isso aqui, meu irmão, é uma abominação. Abominação. Eu fico nervoso com cântico assim. Eu fico nervoso com esse tipo de mercado gospel, produzindo esse lixo de música, que cultua os homens, que cultua as pessoas, mas não exalta a glória de Deus. Que cântico miserável é esse, meu irmão? Que mediocridade é essa? Deus não merece esse tipo de mediocridade, de lixo. Essa glória é dele. Olha o tom de Moisés, meus irmãos. Olha o tom do cântico de Moisés. Ele triunfou gloriosamente. Ele é o meu cântico, a minha força. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. É isso que é um louvor a Deus. É isso que é um cântico a Deus. Irmãos, está uma canseira isso. Essas músicas egocêntricas, voltadas para a realização humana, para a satisfação humana, o que Deus nos deu em Jesus. Ele nos deu uma vitória definitiva sobre o pecado, a morte, o diabo, e todos os planos malignos contra os santos. Deus escolheu os seus santos antes da fundação do mundo, para serem santos, irrepreensíveis, inculpáveis, diante dele em amor, e a gente fica brincando de palco, plateia. Acabou, meus irmãos. Ou nós abraçamos o Evangelho, ou nós abraçamos a Cristo, ou abraçamos um falso Evangelho fundado em autorrealização humana. Ele é vitorioso. E o meu cântico expressa o triunfo dele, não é o meu, é o triunfo dele, porque eu não podia carregar uma cruz, mas ele carregou. Eu não podia vencer a morte, mas ele venceu. E é por isso que a igreja canta. É por isso que a igreja salmodia. É por isso que a igreja louva. Porque é uma igreja cansada de si mesmo, mas uma igreja cheia de vigor e paixão pelos grandes feitos de Deus em Jesus Cristo. O Senhor é minha força e meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso eu exaltarei. Admita a sua fraqueza e declare a fortaleza de Deus. Ele se tornou a minha salvação. Domingo de Ramos, estamos celebrando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O dia que Deus quis dar um golpe final e derradeiro no mal, o que ele fez? Entrou com seus exércitos, triunfante num cavalo branco, coroado como rei. Não, entrou como num jumento. Quase num deboche divino aos poderes deste século que ostentavam seus exércitos, suas legiões de cavaleiros, príncipes e centuriões. Foi assim que o Messias, o Verbo encarnado, o herdeiro de todas as coisas, entrou em Jerusalém. Ele entrou em Jerusalém sob os cânticos, sob os salmos. Mateus 28, verso 9. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho, e as multidões, tanto as que iam diante dele, como os que o seguiam. Jesus, montado no jumento, eles cantamos aqui hoje, Hosana ao filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Irmãos, Hosana não é o nome de alguém, não. Ah, Igor, eu sempre cantei na igreja Rosana, quem sabe que é tal de Rosana? Hosana é uma expressão que vem do hebraico Oshiana. Oshiana quer dizer, é um verbo no imperativo, salva-nos. Salva-nos. Aparece no Salmo 118, nós vamos ver daqui a pouco. Salva-nos, Senhor. O povo está vendo Jesus entrando em Jerusalém. Jerusalém está lotada, é véspera de Páscoa, festa de peregrinação. Pense nisso, imagine a cena. Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho. Os discípulos vêm reconhecendo os seus milagres. Jesus tinha acabado de ressuscitar Lázaro. O último e derradeiro milagre que ele realiza antes da sua cruz, quase como no antegosto da sua própria ressurreição. Dali alguns dias, menos de uma semana, um pouco mais de uma semana.
E Jesus entra em Jerusalém, e o povo está dizendo, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. O que é isso? Que trecho é esse? Se não, o salmo que nós entoamos aqui hoje, cantamos, lemos aqui hoje, Salmo 118. Que é um salmo, preste atenção nisso, porque essa é a trilha sonora da entrada de Jesus em Jerusalém. Pensa nisso, o povo, Jesus está entrando e uma música está sendo entoada pela multidão. O Salmo 118 é um salmo de peregrinação, de romagem. As nossas Bíblias colocam lá, salmo de romagem. Além de ser um salmo de romagem, foi um salmo composto por Davi para celebrar as suas vitórias depois das batalhas. O salmo em tom poético, como o salmo de Moisés, inclusive tem uma frase do salmo de Moisés, o Salmo 118, nós vamos ver isso na íntegra. Simplesmente Davi copiou um trecho do salmo de Moisés e colocou no seu salmo. Ele entoa a vitória de Davi. Davi entra em Jerusalém, triunfante, depois das suas batalhas, das suas guerras. E Jesus é o filho de Davi, que entra em Jerusalém pelos seus portões, vitorioso, porque ele cumpriu tudo que o Pai lhe tinha designado como missão, expeliu os demônios, julgou os principados, curou doentes, curou coxo, cego, todo tipo de milagre, ensinou sobre o reino de Deus, e agora ele caminha derradeiramente para o cumprimento. Os discípulos ainda tinham expectativas híbridas sobre Jesus. Eles olhavam para Jesus e falavam, nossa, ele está indo para Jerusalém, jumento, sinal, profecia, só falta sentar no trono. Não, mas ele ia galgar a cruz. Porque o caminho que Deus escolheu para vencer o mal não é o caminho do poder evidente, escolheu o caminho do abatimento. Eu já falei isso aqui na igreja, ele só venceu se humilhando porque ele tinha poder para isso. Porque quem não tem poder tem que exibir o seu exército. Quem tem poder de verdade vence até fraco, sendo fraco. Que é o caso de Deus em Cristo. Salmo 118, abra aí, verso 10, salmo que nós lemos aqui hoje, veja aí. Trilha sonora, Jesus entrando em Jerusalém ao som desse salmo. Veja que interessante, mais um cântico messiânico, que inclusive tem um pedaço do cântico de Moisés dentro dele. Eu vou mostrar para vocês, verso 10. Veja que interessante, todas as nações me cercaram. Pensa Jesus, ouvindo isso, entrando em Jerusalém. Mas em nome do Senhor eu as destruí. Eles me cercaram de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimados, e em nome do Senhor eu as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me ajudou. O Senhor, olha aí gente, o trecho do Cântico de Moisés, verso 14. O Senhor é a minha força e o meu cântico, mas Ele se tornou para mim a minha salvação. Na tenda dos justos, a voz de júbilo e de salvação. Imagine isso, Davi caminhando vitorioso, trazendo os despojos de suas batalhas, e já lá no arraial de Israel, ele está ouvindo o povo gritando. Já viu a torcida do galo quando faz gol? Ele está ouvindo a multidão dentro da tenda, dentro do arraial de Israel, já cantando as vitórias na tenda dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A igreja de Deus tem que ser marcada com voz de júbilo e de salvação. A mão do Senhor faz proezas. A mão do Senhor se eleva, a mão do Senhor faz proezas, não morrerei. Olha a linguagem. Pelo contrário, eu viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente. Jesus estava tendo um pré-anúncio da sua cruz. Veja aí, verso 18. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Você consegue imaginar isso? Jesus entrando em Jerusalém e ouvindo um pré-anúncio do que aconteceria com ele num salmo. Ele, um cumprimento encarnado de cada palavra que era cantada pelos judeus tradicionalmente numa festa da peregrinação. E aí no verso 19, é a imagem das portas de Jerusalém se abrindo para a chegada do rei. Abram as portas da justiça para mim, entrarei por elas e darei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Graças te dou porque me escutaste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram. E a gente sabe como esse texto é amplamente utilizado na linguagem, nos textos apostólicos, para se referir a Jesus.
A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. E isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, exultemos e alegremos-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Aí, Hosana, tá, gente? Aí no verso 25, Oxiana, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós o abençoamos. Ó Senhor, o Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornem a festa com ramos até as pontas do altar. Domingo de Ramos. Adornem o altar com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Esse hino não foi cantado somente aqui. Esse hino, provavelmente, foi cantado também depois da última ceia. Mateus capítulo 26, do verso 29 ao verso 30, os dois versos, diz que Jesus, depois de ter tomado a ceia, de ter tomado o fruto da videira, diz o texto que ele, tendo cantado um hino, que hino era esse? Para quem acompanha tradicionalmente as nossas Páscoas aí em casa, sabe disso? Que os judeus, por tradição, entoam os cânticos de Halel, que são salmos que eu já citei, Salmo 115 ao Salmo 118. São cânticos de adoração e louvor a Deus. O Salmo 118 é o último deles. Então, Jesus provavelmente cantou algum desses salmos. E pode ter sido o Salmo 118. Mas ele canta um hino. Por que os judeus cantam um hino no final da ceia da Páscoa judaica? Porque eles lembram do grande canto que Moisés entoou depois do grande livramento pascal, que termina e culmina com a abertura do Mar Vermelho. Então o povo de Deus é um povo que canta, porque isso é a celebração da sua libertação. Volte para o Salmo de Moisés. Êxodo 15, verso 3. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Ele lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. Os seus capitães afogaram-se no Mar Vermelho. As águas profundas os cobriram. Desceram as profundezas como pedra. A sua destra ou a sua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder, e a sua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Irmãos, já vimos isso aqui. Deus golpeou o Egito em 3 níveis. Deus golpeou as autoridades religiosas, nós vimos isso. Deus sabotando os magos, então declarou a falência do poder religioso, foi a primeira coisa que ele fez. Depois, feriu os oficiais de Faraó com úlceras, com a praga das úlceras. Então Deus foi lá e sabotou a força administrativa de Faraó. Então a força religiosa foi sabotada, a força administrativa foi sabotada. E agora Deus golpeia a força militar de Faraó, afogando seus oficiais militares e seus exércitos no Mar Vermelho. Mas eu quero falar sobre isso, sobre esse mistério que o pastor Guilherme destacou aqui, da água como sendo um sinal que salva e julga ao mesmo tempo. Não sei se você sabe por que esse mar se chama Mar Vermelho. Esse nome, Mar Vermelho, na verdade é a tradução que colocaram em português, porque é o nome conhecido atualmente desse mar, mas biblicamente não tinha esse nome. Por que ele se chama Mar Vermelho, modernamente? Eu já estive lá na região do Mar Vermelho, lá em Eilat, no sul de Israel, e o Mar Vermelho tem esse nome não é porque a água dela é vermelha não, tá gente? Ao contrário, a cor do Mar Vermelho, se você for na internet, aí, é azul turquesa. É um azul celeste, sei lá como chama aquele azul, maravilhoso. Mar transparentíssimo. Inclusive, é uma das grandes capitais mundiais do mergulho, né? Tem corais maravilhosos, a fauna, inclusive, lá, a fauna marinha lá é maravilhosa. E eu fui até, inclusive, num aquário, num parque subaquático, entrei lá e vi o Mar Vermelho por debaixo, né? Coisa impressionante, isso tem muito tempo, tá? 2005, sei lá. Mas o nome Mar Vermelho é por quê? Porque, como do outro lado do Mar Vermelho você vê as montanhas da Jordânia, elas são montanhas avermelhadas. Na verdade, a região toda da Península do Sinai tem essa característica, de formação rochosa avermelhada. E quando o sol vai se pondo, o sol reflete nessas montanhas e dá um brilho avermelhado sobre o mar. Daí o nome de Mar Vermelho. Mas em hebraico, o nome do Mar Vermelho não é esse. Em hebraico, o nome do mar é Yam Suf. Yam Suf quer dizer o mar de juncos. Suf quer dizer juncos.
Só que tem um cognato. O que é um cognato? Tem uma palavra parente de suf, que é sof, em hebraico, que é uma palavra parente. Então, quando os judeus viam Mar Vermelho, ou Yam Suf, eles liam também como o Mar do Fim. Sof quer dizer fim, término. Por que o Mar do Fim? Porque o Mar Vermelho era um marco do fim da história de vida de escravo. Ele era o fim dos egípcios. Era o fim da perseguição, da opressão, da escravidão, da vida velha. E era um marco de um novo início. Não é à toa que Paulo vai usar a analogia da passagem pelo Mar Vermelho em Coríntios, associado ao batismo, dizendo que o povo de Israel foi batizado no Mar Vermelho quando atravessaram. Agora vejam que interessante. Irmãos, fica evidente, de novo, que essas águas são um marco entre uma vida velha e uma vida nova. Deus está restaurando uma nova trajetória existencial para Israel. A questão, meus irmãos, é que para o cristão, nós passamos pelo batismo. Nós passamos pelas águas. Qual a história ficou para trás? E que história está diante de nós? Ou, para ser mais preciso, de que lado do batismo nós estamos? De que lado do batismo nós estamos? Porque quando você passa pelas águas, tem uma história que fica para trás. Tem uma outra biografia que fica para trás. Alguma coisa tem que morrer no batismo, meu irmão. Se um dia você confessou Jesus, e algum dia você foi batizado em Jesus, ou se você não é cristão, mas intenta ser batizado, saiba disso. A graça do batismo é que o batismo mata alguma coisa na gente. A questão é que se não houver essa morte, se esse velho homem, essa velha vida não forem sepultadas nas profundezas do Mar Vermelho, não há nova vida, não há nova biografia, não há novo rei, não há nova realidade. Você vai continuar como o povo de Israel. Era melhor a gente estar no Egito, comer sendo escravo, do que morrer no deserto, apegado à velha vida. Mas Paulo vai dizer isso claramente em Romanos 8, Guilherme leu aqui, todos aqueles que são batizados em Cristo Jesus, morrem com Ele no seu batismo, para ressuscitar com Ele. Então alguma coisa tem que morrer no batismo, e alguma coisa tem que emergir do batismo. Jesus disse isso em Marcos capítulo 16, verso 15 a 16. Vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. O batismo é um marco. A pergunta é, de que lado do batismo você está? Porque existe um lado do batismo que condena, e existe um lado do batismo que salva. Existe um lado do batismo que é a velha história, o velho mundo. Existe um lado do batismo que é a nova história e um novo mundo. Isso implica em quê? Implica numa ironia divina. Porque quando somos batizados, é verdade que a gente perde tudo. Mas aí quando você chega do outro lado do batismo, você descobre que tudo que você perdeu não é nada comparado ao que você ganhou. Essa é a ironia do batismo. É que você achava que era muita coisa, mas quando você vê o que está reservado para você na eternidade, você olha para trás e fala, mas isso aqui não era nada, comparado ao que ele estava reservando. O batismo, meus irmãos, é um salto de confiança de que Deus dá conta, de que Jesus dá conta. De qual lado do batismo nós estamos? No verso 7, na grandeza da tua excelência derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor que consome como palha, com o sopro das tuas narinas amontou-se as águas, as correntes pararam em montão. Verso 9, o inimigo dizia, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Porém, sopraste com teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Irmãos, Deus derruba arrogantes. Vou repetir. Deus derruba arrogantes. Ele não divide essa glória com ninguém. Deus derruba políticos, Deus derruba presidentes, príncipes, reis, poderosos, criminosos. Deus derruba pastores, Deus derruba padres, religiosos. Deus pode me derrubar. Deus pode derrubar qualquer um que é altivo e arrogante perante Ele. E eu falo isso com temor e tremor, mas Ele pode. Ele pode. Ele derruba os que se levantam contra Ele.
Ele derruba porque Deus não divide a sua glória com ninguém, e ele não faz isso porque ele é egocêntrico, não. É porque realmente a glória não pode ser de outro. Ele é competente no que ele faz, ele é Deus, ele é soberano, ele é supremo. E é isso que Israel está conhecendo diante dos seus feitos. Ele derruba. Mas esse não é o primeiro cântico que reconhece o poder de Deus sobre aqueles que acham que são poderosos. Existem outros cânticos que mencionam isso na Bíblia. Um deles foi composto pelo profeta Daniel, lá na Babilônia, quando Nabucodonosor teve um sonho e pediu a Daniel para que o interpretasse. Daniel interpreta o sonho e ele faz um cântico depois disso. Está em Daniel 2,19. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite, e Daniel então bendisse o Deus do céu, dizendo, olha a primeira estrofe da poesia e do cântico de Daniel. Cântico, igual ao de Moisés. Bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo, é ele quem muda as estações, é ele quem remove os reis, e também é ele que estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. É ele. Mas esse não foi o único cântico. Existe um cântico que foi entoado por uma das mais improváveis criaturas do mundo antigo de Deus. Deus toma uma mulher judia, da periferia do mundo, paupérrima, pobre, tão pobre que o dia que foi levar o seu filho para ser apresentado no templo, a lei prescrevia que ela tinha que levar um cordeiro gordo, cevado, mas abriu uma exceção: se você for pobre, pode levar 2 rolinhas, é suficiente. E ela levou 2 rolinhas para apresentar o seu filho no templo, porque não tinha dinheiro para levar um cordeiro cevado, gordo. Um par de rolinhas, 2 pombinhos, foi o que ela pôde levar. Essa mulher não é nada mais nada menos do que a mãe do nosso Salvador, Maria, que quando foi tomada pelo Espírito do Senhor na sua concepção, milagrosa sob o poder do Espírito Santo, compôs um belíssimo cântico, um belíssimo hino, como Moisés, e seguindo a tradição do povo de Israel, o Espírito a encheu e ela compôs um cântico que nós conhecemos na tradição cristã como Magnificar. E ela diz: a minha alma engrandece o Senhor. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Porque Ele atentou para a humildade da sua serva, Santa Maria. Bendita Maria. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração a geração sobre os que o temem. E ele agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos. E exaltou os humildes. E encheu de bem os famintos. E despediu vazio os que eram ricos. Mas o texto é claro. Apesar de Deus estar numa missão impossível de ser impedida, para sabotar todos os poderes que conspiram contra ele, para humilhar todos os soberbos e exaltar os humildes, a Bíblia não descarta a possibilidade de que existe um inimigo ao nosso encalço. É o que está no verso 9 do Cântico de Moisés. E o inimigo tem planos, muito bem definidos. Perseguirei, olha aí, verso 9. Perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará neles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Ele tem planos. Tem um projeto desenhado com tópicos. Etapa 1, etapa 2. Muito bem elaborado. Mas o que o nosso inimigo não esperava, ele não espera, é que Deus tem planos para os planos do inimigo. Deus tem planos para os planos do inimigo. Já pensou nisso? Que o inimigo pode ter seus estratagemas, ele pode ter suas
competências para seduzir, desviar, aprisionar, escravizar, subverter, matar, destruir, oxidar. Ele tem lá seus meios para desintegrar, para levar à morte. Mas enquanto ele elabora os seus planos, e eu consigo ver isso aqui muito nítido nesse texto, porque eu fico imaginando o faraó falando assim: pega os melhores cavaleiros, as melhores armaduras, os melhores carros, as melhores espadas, os melhores equipamentos e vão atrás desse povo. E aquilo que deveria ser uma vantagem tática do Egito contra os israelitas se tornou o seu maior peso, que inclusive acelerou o processo deles afundarem no Mar Vermelho. Porque o diabo pode fazer planos, mas Deus tem planos para os planos do diabo. Sopraste com teu vento, verso 10, olha o que Deus fez com os planos do inimigo. Sopraste com teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. 1 João 3,8 fala muito claro sobre isso. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir, a palavra aqui em grego é lise, né? Destruir, quebrar, desfazer, desmontar. Para que se manifestou o Filho de Deus? Ele se manifestou para isso, para fazer isso o tempo inteiro. O diabo faz planos, Jesus vai lá e desmonta os planos. Jesus vai lá e sabota os planos. Jesus vai lá e contradiz os planos. Ele vai enfurecido com as suas hostes, com as suas legiões, até o dia que Jesus aparece. E quando Jesus aparece, tudo aquilo que era usado como estratégia e tática se torna arma contra o nosso adversário. Por isso, meus irmãos, a verdadeira batalha espiritual não está numa batalha mística de declarações verbais ao vento, declarações de repreensão ao diabo no mundo da imaginação religiosa. Não. A derrota do diabo é o Evangelho. A derrota do diabo é o triunfo de Jesus na cruz. A derrota do diabo é ele saber que a morte já foi vencida, que toda a missão da igreja é pautada numa vitória. A gente já sabe o fim desde o começo. Porque nos pautamos na missão de Deus, naquilo que o Evangelho é. Então, quando a batalha acontecer na sua mente, quando o diabo te ameaçar com os planos muito bem desenhados dele para sabotar a sua existência, só afirme o Evangelho. Jesus já venceu. Jesus já triunfou, Jesus já tomou as chaves da morte e do inferno, Ele veio para isso, para desfazer as tuas obras, Ele já venceu. A batalha é pela afirmação da verdade, é só isso, meu irmão. Porque do outro lado, o nosso adversário já sabe que o recado já está dado, a vitória já foi feita, e o Cristo, quando foi para a cruz, isso está consumado. Isso te salva dos terrores da teologia da batalha espiritual. E te faz ter a coragem necessária para triunfar nessa batalha, baseado no que Cristo fez, não no que você faz. E se o diabo me acusar? Olha, você vai dizer para ele, olha, não há nada que você diga que o Evangelho já não tem me dito. Se ele disser que eu sou pecador, você vai assim, cara, o Evangelho fala coisas muito mais graves a meu respeito do que a sua acusação. Então, o que eu digo para o diabo? Eu digo para o diabo que ele já sabe. Cristo venceu. Ponto. Pode vir com plano. Deus tem planos para os planos do diabo. E o texto caminha para o verso 11, caminhando para o final. E esse é um trecho muito importante. Porque o Senhor, olha o que é dito, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Inclusive esse trecho, gente, é um trecho que até hoje é cantado entre os judeus nas sinagogas, é um trecho litúrgico, chamado Mihamorra Bailim Adonai. Quem és como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos e que operas maravilhas? Porque o Senhor estendeu a tua mão e a terra os engoliu, com a tua bondade guiaste o teu povo que salvaste, com a tua força o levaste a uma habitação de santidade. No verso 17, tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparaste ao Senhor para a tua habitação no santuário. Ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram, o Senhor reinará para todo sempre. Atenção, basicamente o que você está vendo aqui nesse trecho, já não é necessariamente um cântico que lembra os feitos passados do Senhor. Isso aqui é um trecho profético. Moisés, aqui pelo poder do Espírito, está vislumbrando, ainda que espiritualmente, ainda que em parte, vislumbrando um grande êxodo cósmico, em que Deus vai assumir a história,
e vai conduzir os seus eleitos dos confins da terra à vitória final e definitiva no seu reino vindouro. E a própria estrutura desse trecho do cântico de Moisés deixa isso claro. O texto fala que Deus salva, e observe como que Deus é o sujeito ativo de todo o processo. Ele é o Deus que salva, verso 12, é o Deus que guia o povo que salvou. Deus é o Deus que leva a habitação, verso 13. Deus é o Deus que introduz o seu povo na terra. Deus é um Deus que planta o seu povo no monte da sua herança. E Deus é o Deus que reinará para todo sempre. Vocês perceberam? Tem uma cronologia aí? Tem uma cronologia? Deus salva, guia, leva a habitação, introduz na promessa, planta na promessa, e como Deus termina a história? O Senhor reinará para todo sempre. Está nítido que tem uma ordem da salvação aqui. Está nítido que Deus tem um plano, que a gente chama escatológico, um plano apocalíptico, um plano de redenção histórica, em que as coisas culminam para o seu reinado. Mas o que me impressiona é como Deus está ativo, envolvido em cada uma dessas etapas. Em cada uma delas. Quantos cristãos conseguem até reconhecer a graça de Deus até a conversão? Até o dia que ele levantou a mão e aceitou Jesus. Mas parece que da conversão para frente você entregue as traças. Agora é com você, irmão. Faça a tua parte, eu te ajudarei. 1 Coríntios 1, Flamengo 0, que eu brinco com o pessoal aqui da igreja. Né? Flamengo, poxa, logo meu time. Que não está na Bíblia esse texto, tá, gente? Só para lembrar, para quem não sabe. Né? Faça a tua parte, eu te ajudarei. Não existe na Bíblia, ok? Tem gente que até hoje acha isso, tem gente que até hoje acha que depois que você se converte, você está entregue ao seu destino, e agora é com você, irmão, vai lá. Não, irmãos, a graça de Deus opera na conversão, na eleição, na regeneração, opera na sua justificação, na sua santificação, na sua glorificação, do início ao fim. A glória é toda dele, a graça é toda dele, e os aplausos serão todos para ele. E ele é competente, tá, meus irmãos, para fazer isso. O Deus que começou a boa obra é poderoso para terminá-la. Olha que está em Romanos 8, eu vou ler para você. Paulo fala exatamente disso. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, as coisas cooperam para o bem não é para qualquer um, não. As coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual o propósito? Não é o seu, não. O propósito de Deus. Você tem que ser chamado segundo o propósito dele, segundo a agenda dele. E o que mais temos na humanidade hoje, entre os crentes, é um conflito de agenda. Entre a nossa e a dele. A gente precisa aprender a sincronizar as nossas agendas. Sincronizar a minha agenda com a agenda de Deus. A gente precisa dessa arte. De sincronizar os ritmos da minha vida com os ritmos que Deus impõe pela sua graça. Então observe, quando a nossa agenda sincroniza com a agenda de Deus, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Por quê? Porque o ritmo da nossa vida não é baseado na agenda que eu imponho sobre a vida, mas a agenda que Deus propõe sobre a nossa existência. Pois aqueles que de antemão conheceu, olha a ordem da salvação, aqueles que de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então existe um destino. O destino é que Deus está te conformando à imagem de Jesus. Com qual fim? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ah, não é para eu ser cabeça, não, é para Cristo seja o cabeça. O primogênito entre muitos irmãos. Por que o primogênito entre muitos irmãos? Porque o primogênito na tradição judaica era quem recebia a herança quando o pai morria. E quando o primogênito recebia a herança, ele distribuía para os irmãos a herança recebida. Era ele o responsável pela distribuição. Por isso que a Bíblia fala que nós somos co-herdeiros com Cristo. Porque ele que herda. E aí ele distribui como lhe apraz a herança. Porque ele é o primogênito. Então o objetivo de Deus de nos colocar nessa história é para que Cristo seja glorificado. E nós vamos partilhar dessa glória na medida que o glorificamos. E aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos então à vista dessas coisas? Qual é a conclusão de Paulo diante desse cenário em que Deus é competente para fazer tudo? Predestinar, chamar, justificar e glorificar. O que você diz diante dessa ordem da salvação? Se Deus é por nós? É isso, meu irmão. É igual Israel
cruzando o Mar Vermelho. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí o texto termina com a profetisa Miriam, irmã de Moisés e Arão, se levantando. Ela pega o tamborim, chama as mulheres para irem atrás dela, com tamborins e com danças. Imagine essa cena. E Miriam respondia, olha o detalhe, verso 21, olha o trecho. Cantem ao Senhor, porque Ele triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Olha, o que é isso aqui, senão o início do capítulo 15, verso 1. O que Miriam está fazendo? Miriam ouviu o cântico de Moisés inteiro e falou, opa, vamos cantar, gente. Aí ela começa a música e chama o povo para a adoração comunitária em resposta ao grande livramento que Deus fez. Irmãos, o povo de Deus festeja para a glória de Deus. O povo de Deus festeja porque não tem outra resposta diante dos grandes feitos dele. Por que você acha que a igreja cristã se reúne regularmente? Porque nós temos razões para entoar cânticos a ele. Nós cantamos porque sofremos de amnésia. Nós cantamos porque precisamos lembrar dos seus feitos. Nós cantamos porque precisamos confessar a fé que nos salvou, para a gente não se esquecer e perseverar na jornada até aquele dia que só o Senhor reinará para todo sempre. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor. Prepare o seu coração para a ceia do Senhor. Peça a Deus aí graça para você celebrar o triunfo de Jesus. Para você celebrar a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte. Você, meu irmão, minha irmã, você tem razões incontáveis para celebrar um culto a Deus, para entoar cânticos e fazer poesias para Ele. O Senhor é a minha força. Ora isso aí baixinho. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e Ele se tornou a minha salvação. Amém? Prepare-se para a ceia do Senhor.